Escondidas entre as páginas da Bíblia, encontramos referências intrigantes a um livro perdido, um texto envolto em mistério e fascínio. Este é o livro de Jasher, também conhecido como o livro do reto ou o livro do justo. Seu próprio nome evoca um senso de sabedoria ancestral e conhecimento esquecido. A Bíblia em si reconhece a existência deste texto enigmático, referindo-se a ele em duas passagens distintas. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 13, encontramos um relato de um evento milagroso, o sol e a lua parando no céu durante uma batalha. O versículo declara explicitamente que este evento está registrado no livro de Jasher. Da mesma forma, no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, encontramos outra menção ao livro perdido. Aqui, ele é citado como a fonte de um lamento, uma canção fúnebre que comemora as mortes do rei Saul e seu filho Jonatas. Esses vislumbres fugazes do livro de Jasher servem apenas para aprofundar seu fascínio, despertando a curiosidade sobre seu conteúdo e seu lugar na história bíblica. O próprio fato de a Bíblia apontar para o livro de Jasher sugere que ele teve alguma importância para os antigos israelitas. No entanto, o texto em si permaneceu evasivo por séculos, seu paradeiro desconhecido, seu conteúdo um tema de especulação e debate. O mistério do livro de Jasher continua a cativar estudiosos e teólogos, levando a esforços contínuos para descobrir seus segredos e entender sua relação com as escrituras canônicas. As origens do livro de Jasher estão envoltas em incerteza, com estudiosos propondo várias teorias sobre sua autoria, data de composição e até mesmo sua própria natureza. Duas hipóteses principais surgiram, cada uma oferecendo uma perspectiva diferente sobre este texto enigmático. Uma teoria afirma que o livro de Jasher mencionado na Bíblia é uma antiga coleção de poesia hebraica. Essa visão é apoiada pelo fato de que ambas as referências bíblicas ao livro estão no contexto de passagens poéticas, o relato do sol parando no céu e o lamento por Saul e Jonatas. Outra hipótese sugere que o livro de Jasher pode ser um nome alternativo para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia hebraica. Essa teoria deriva da palavra hebraica Jasher, que pode ser traduzida como reto ou justo. Argumenta-se que este título poderia se referir aos patriarcas, os primeiros ancestrais dos israelitas, que são o foco do Gênesis. Adicionando outra camada ao mistério, a tradição judaica também fala de um Sefer HaYashar, um livro dos retos. No entanto, não se acredita que este texto seja o mesmo livro de Jasher mencionado na Bíblia. Em vez disso, é geralmente entendido como uma obra hebraica medieval contendo interpretações agádicas de narrativas bíblicas. Apesar dessas teorias intrigantes, a verdadeira identidade e origens do livro de Jasher permanecem indefinidas. A falta de um texto definitivo torna difícil tirar conclusões firmes. No entanto, a investigação acadêmica em andamento e o fascínio duradouro por este livro perdido são uma prova de seu poder duradouro de capturar a imaginação. Embora o livro de Jasher seja mencionado na Bíblia, ele não é considerado parte do cânone das Escrituras. Isso significa que ele não é aceito como divinamente inspirado ou autorizado pela maioria das denominações judaicas e cristãs. O termo apócrifo refere-se a um grupo de textos antigos que estão relacionados à Bíblia, mas não estão incluídos no cânone oficial. As razões para a exclusão de um livro do cânone são complexas e variadas, geralmente envolvendo considerações de autoria, precisão histórica, consistência teológica e aceitação pelas autoridades religiosas. No caso do livro de Jasher, vários fatores contribuem para seu status apócrifo. Uma razão significativa é a falta de um texto hebraico antigo definitivo. O livro mencionado na Bíblia parece ter sido perdido por séculos. Embora um texto que afirma ser o livro de Jasher tenha surgido no século XVII,
sua autenticidade é altamente debatida. Além disso, o conteúdo deste texto redescoberto levanta preocupações sobre sua compatibilidade com as escrituras canônicas. Inclui relatos de eventos bíblicos que diferem significativamente das versões encontradas na Bíblia, embelezando histórias com elementos fantásticos e introduzindo novos personagens. Por exemplo, o livro de Jasher descreve o pai de Abraão, Terá, como um fabricante de ídolos que força um jovem Abraão a vender ídolos em seu lugar. Essa descrição dos primeiros anos de vida de Abraão contradiz a representação encontrada no livro de Gênesis, que apresenta Abraão como um homem escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Seção 4. Iluminando as Escrituras. Os insights de Jasher sobre os eventos bíblicos. Apesar de seu status apócrifo, o livro de Jasher tem cativado leitores por séculos com seus relatos expandidos de histórias bíblicas familiares. O livro de Jasher serve como uma janela para a rica tapeçaria do folclore e da tradição judaica, revelando o poder duradouro dessas histórias antigas de inspirar imaginação e interpretação. Embora esses relatos embelezados devam ser abordados com cautela, eles oferecem insights valiosos sobre as maneiras pelas quais os primeiros leitores e intérpretes entenderam e elaboraram as narrativas bíblicas. O livro de Jasher fornece um relato mais detalhado e dramático deste evento. Ele descreve o anjo como um ser de fogo, empunhando uma espada desembainhada. O livro também sugere que a raiva do anjo foi direcionada a Moisés por negligenciar a circuncisão de seu filho, destacando a importância deste ritual de aliança. Outro exemplo convincente é o encontro entre Moisés, sua esposa Zípora e o anjo do Senhor. O livro de Êxodo menciona brevemente este incidente, afirmando que o anjo encontrou Moisés na estrada e tentou matá-lo. Zípora rapidamente circuncida seu filho e o anjo parte. O livro de Jasher mergulha mais fundo nas complexidades emocionais deste drama familiar. Ele descreve o crescente ciúme de Sara por Agar e seu medo de que Ismael herdasse as bênçãos de Abraão. O livro também retrata Ismael como uma criança travessa e indisciplinada, adicionando outra camada à tensão entre os dois meio-irmãos. Embora não seja considerado uma fonte histórica confiável, oferece insights e interpretações intrigantes que podem enriquecer nossa compreensão da Bíblia. Um exemplo é a história de Sara, Agar e seus filhos, Isaque e Ismael. Seção 5. Uma lente para a compreensão, o valor e as limitações de Jasher. O livro de Jasher, embora envolto em mistério e controvérsia, ocupa um lugar único no reino da literatura bíblica. Embora seu status apócrifo o impeça de ser considerado equivalente às escrituras canônicas, ele oferece um vislumbre fascinante do mundo do pensamento e da narrativa judaica antiga. O valor do livro não está em sua precisão histórica ou autoridade teológica, mas em sua capacidade de iluminar a Bíblia de um ângulo diferente. Ao expandir histórias familiares e oferecer interpretações alternativas, o livro de Jasher nos encoraja a nos envolver com as Escrituras de maneiras novas e instigantes. No entanto, é crucial abordar o livro de Jasher com um olhar crítico, reconhecendo suas limitações e potenciais vieses. Sua data de composição tardia, autoria incerta e desvios das narrativas canônicas exigem uma abordagem cautelosa. É essencial lembrar que o livro reflete as perspectivas e interpretações de seus autores, não necessariamente a verdade divinamente inspirada encontrada na Bíblia. Em conclusão, o livro de Jasher, embora um texto fascinante e enriquecedor, não deve ser confundido com uma regra de fé ou um substituto para as escrituras canônicas. Seu valor está em sua capacidade de despertar curiosidade, encorajar uma exploração mais profunda da Bíblia e fornecer uma janela para a rica tapeçaria da tradição judaica.